Vamos, portanto, olhar então para o texto bíblico, texto de Apocalipse, capítulo 17, 18 e até o versículo 10 do capítulo 19, onde nós então iremos refletir sobre a quinta cena que nos é revelada neste livro dos fins dos tempos, onde nos fala do monstro, da grande Babilônia e da sua queda, e também do louvor a Deus nos céus. Antes de olharmos para a palavra de Deus, convido a cada um de vocês a orarmos, a falarmos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez deste a oportunidade de estarmos aqui, também neste momento, estudando a tua santa palavra. Abra o nosso coração, a nossa mente para a compreensão desse texto tão especial, tão importante para toda a cristandade e que também tem tudo a ver com a minha vida. Por isso, abra o meu coração, a minha mente, fortaleça-me na fé também para a compreensão e para crer em tudo aquilo que está ali colocado como sendo uma grande verdade do teu evangelho para a minha vida. Que assim seja. Amém. Estamos, portanto, então no 10º estudo já deste livro tão surpreendente, que a cada capítulo nos surpreende, nos traz uma mensagem especial. E hoje, então, queremos também olhar para mais 3 capítulos, mas antes disso, lembro se você perdeu algum destes estudos e talvez seja mais difícil a sua compreensão deste estudo de hoje, dê uma olhadinha nos estudos anteriores, estão aqui na página do Facebook ou também aqui no YouTube, quem nos acompanha nessa outra plataforma. Ali temos uma playlist especial colocada com todos os estudos. E a cada estudo nós estamos vendo uma cena. São, na verdade, 6 cenas. Nós já estamos na 5ª. E cada uma destas cenas nos mostra algumas coisas que iriam acontecer com a humanidade antes dos tempos do fim. E por isso é tão especial essa mensagem deste livro de Apocalipse, pois ela nos traz a palavra do nosso Deus e ela nos fala de fatos que iriam acontecer. Apocalipse 17, 18 e 19, essa 5ª cena então do fim dos tempos, onde nos fala sobre um monstro, uma prostituta que vem montado neste monstro, a grande Babilônia, ela é assim chamada. Vamos tentar entender o que esse texto nos diz. Primeiro, resumindo toda essa cena, Babilônia pode ser representada como sendo aqui para nós os poderes políticos, as autoridades políticas, autoridades econômicas, religiosas, que fazem com que, ou que são controladas pelo diabo e fazem com que a Igreja de Cristo sofra perseguições, tentações aqui nesse mundo. O texto de hoje narra a queda dessa Babilônia em 7 cenas ou 7 visões diferentes. E Deus então decide destruir a Babilônia, mas antes ou durante esse processo ele chama o seu povo para que ele se afaste dos pecados que ela produz em nossa vida. E ao chamar o seu povo, também ele faz com que este povo seja guardado e ele mostra que nosso objetivo final é estar nos céus. E após a queda dessa Babilônia, lá nos céus, o povo de Deus canta aleluias a Deus. E lá também João vê um grande banquete das bodas do Cordeiro com a sua igreja. Enfim, uma grande festa nos céus. Um texto bastante interessante e como eu sempre lembro, é impossível colocá-lo em um fato histórico, localizá-lo em um lugar cronologicamente em nossa história. Aqui são representados, portanto, todos os poderes políticos, econômicos, religiosos, enfim, o mundo, com todas as suas artimanhas que tenta desviar o povo de Deus do seu curso ou da cruz de Cristo, durante todo o processo, durante toda a história do cristianismo, desde a morte de Jesus até o fim dos tempos. Vamos olhar esse texto parte por parte, e os capítulos, para nós, são bem divididos. Capítulo 17, se vocês olharem, vai trazer para nós
enfim, o aparecimento dessa grande Babilônia, suas atividades, seus seguidores, e como esses seguidores, por vezes, começam a lutar entre si. Capítulo 18, a queda, a destruição da grande prostituta. Também fala das memórias ou das lamentações daqueles que seguiam, daqueles que eram fiéis a essa grande prostituta. E o capítulo 19, então, mostra aquilo que acontece nos céus, o júbilo nos céus, por Deus ter, então, julgado com justiça aqueles que não foram fiéis a Ele e vingado todo o sangue, enfim, dos mártires da igreja. Mas para João, esse texto ele é revelado em 7 visões diferentes. Vamos olhar um pouquinho para cada uma delas. A primeira visão, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6. Ali introduz o assunto de uma famosa prostituta, enfim. É preciso lembrar que tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, em especial aqui no Apocalipse, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, ele é identificado como uma noiva ou como uma esposa fiel a Cristo. O contrário disso, a infidelidade, ela é representada então, ou significa todos aqueles que são infiéis a Deus, os ímpios, aqueles que então buscam viver a sua vida distantes da palavra do nosso Deus. E estes que são infiéis, então, aqui são chamados, ou este povo é chamado de uma prostituta, a grande Babilônia. Versículo 1 a 6 começa dizendo assim, lá no versículo 3, que o anjo leva então João para um deserto, onde ele vê, no versículo 2 e 3, na verdade, onde ele vê então uma mulher montada no monstro vermelho. E eu não vou me ater aos detalhes, porque nos outros estudos nós já falamos muito sobre isso. Aqui está falando de uma prostituta, de uma mulher, símbolo então de toda a sedução neste mundo, montada ou vindo junto com o monstro, que é o próprio Satanás. Eles dependem um do outro, e nessa interdependência nós podemos ver todos os poderes anticristãos que ainda hoje são intercalados ou dependem um dos outros e lutam contra o povo ou para desviar o povo de Deus. É interessante que logo adiante nós vamos ver que estes poderes que estavam ligados aqui começam a se odiar mutuamente, mas continuam juntos na perseguição ao Cordeiro. Portanto, o monstro, o diabo, montado sobre ele uma mulher, o símbolo da sedução, para, se possível, enganar o mundo. No versículo 5, então, essa mulher é identificada como a grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e das pessoas imorais deste mundo. Lhe é dado este nome. Eu não vou me apegar muito a este detalhe, mas, enfim, sob este nome são colocados todos aqueles que lutam contra a palavra do nosso Deus. Todas as forças, como eu já disse, políticas, econômicas, religiosas e demais forças do mal que seguem o monstro, que causam o martírio dos fiéis. E também nesse versículo 6 diz que eles se embriagam com o sangue dos mártires. Isso acontece ainda hoje. Eles vibram com isso, eles vivem disso, do sangue dos mártires ou da perseguição da igreja. Essa é a primeira visão. Segunda visão já é a visão ou a interpretação já que um anjo dá então deste mistério dessa prostituta. Capítulo 17, versículo 6b, onde começa dizendo assim, quando ouvi, fiquei espantado, ou seja, João tem uma outra visão deste versículo, da segunda metade, o versículo 6 até o versículo 18. E aqui nós podemos subdividi-lo em alguns grupos. Versículo 6 até o versículo 8. O anjo então explica o significado das coisas que João viu. Do monstro, enfim, o monstro que estava vivo, que não vive mais, mas que voltou a viver. Aqui o anjo está falando do diabo que antes de Cristo estava vivo, agora o hoje está
limitado o seu poder por causa da ação do próprio Cristo, da vitória que Cristo obteve sobre ele, e que ele voltaria a ter vida novamente lá no fim dos tempos, como nós vamos ver no próximo estudo bíblico, quando falamos do capítulo 20 de Apocalipse. Porém, aqui está falando do monstro que está vivo, que não vive mais, mas que vai voltar a viver, ou seja, de Satanás. Versículos 9 até o versículo 18 é uma das passagens mais difíceis, segundo comentaristas, de interpretar no livro do Apocalipse, principalmente quando nós não conhecemos os símbolos ou sinais que são usados para nos dizer algo. Diz assim no versículo 9, isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, diz o versículo 10. Um está governando e o outro ainda não apareceu. O que João viu? O que João está descrevendo? Como poderíamos dizer assim? Primeiro, são 7 cabeças. Aqui não é uma força física, mas sim uma força intelectual, uma força não aparente, que não vem através de armas, mas sim uma outra força que oprime o povo de Deus. Está sentado sobre 7 montes. Os montes eram símbolos do orgulho. São forças anticristãs que dominam com orgulho, então, o povo de Deus. 7 reis. Novamente, 5 já morreram, ou seja, a grande maioria já foi destruída, mas um ainda reina, ou seja, sempre vai reinar alguma destas forças. E um dia isso vai se intensificar, pois, como diz o texto, um ainda não começou a reinar. No versículo 11, novamente fala de um monstro, fala que o monstro vai tentar, então, vencer a igreja de Cristo. Versículo 12 fala em 10 chifres, 10 o número da totalidade. Chifres são símbolo do poder, ou seja, essas forças lutariam sempre contra o Cordeiro de Deus. Mas a chave para a interpretação desse texto está lá no versículo 14. Acompanhe ali na sua Bíblia. Quem não tem a sua Bíblia também será colocado aqui na sua tela. Diz assim o versículo 14: eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Ou seja, o Cordeiro vencerá, não existe dúvida. O Cordeiro vence essa batalha, e com ele os seus seguidores. Depois o versículo 16 até o versículo 18 ainda nos relata então como estas forças do mal, ao verem a sua derrota iminente, começam a lutar entre si. E aqui alguns estudiosos interpretam como uma visão já do inferno, já destas forças derrotadas, onde no inferno então os que iludiram o povo sofreriam perseguição daquele povo que foi iludido, ou seja, aqueles que levaram as pessoas para o inferno seriam perseguidas por aqueles que estão ali no inferno. Isso é apenas uma interpretação do versículo 16 a 18, mas o certo é que essas forças começam a lutar entre si. A terceira visão que João tem começa o versículo 18, versículo 1 a 8, e diz lá: vi outro anjo. E esse versículo 18 conta toda a destruição agora dessas forças anticristãs. No versículo 1 a 3, por exemplo, no versículo 2, este anjo brada em alta voz: caiu a grande Babilônia. Ou seja, vai cair. E aí, um dos comentaristas mais conhecidos do livro de Apocalipse, Johannes Rothman, como já citei em outros estudos, ele diz assim: desde o Gólgota, desde a primeira Páscoa, todas as forças anticristãs já foram derrotadas. As visões que João tem aqui em Apocalipse nos mostram apenas
as execuções do juízo de Deus. Ou seja, tudo já está julgado, e quando esse anjo então começa a gritar em alta voz, caiu, caiu, ele traz o juízo que já estava posto. Ou seja, o machado já está posto à raiz da árvore. Já estava tudo pronto. E aí eu me lembro deste versículo que eu vou colocar aqui na tela de vocês, onde o próprio Jesus diz assim, logo depois daquele texto tão conhecido em João 3,16, João 3,18, ele diz assim, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho de Deus. Ou seja, o julgamento dos infiéis já aconteceu com a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Aquele que não crê já está julgado. Versículo 4 até o versículo 18, então João relata uma outra voz que chama o povo de Deus a sair então, ou a se proteger, ou a não dar ouvidos àquilo que a grande Babilônia trazia. Diz o versículo 4, saí dessa cidade, meu povo, saí todos dela, porque vai vir o julgamento, e o diabo é julgado mais uma vez, ou é relatado mais uma vez o julgamento daqueles que servem a Satanás, daqueles que não creem em Deus. Sempre lembrando, Deus é longânimo no seu julgamento. Deus é tardio em castigar os ímpios, mas também a seu tempo ele os castigará. E como dito no estudo passado, a mão de Deus é sempre pesada no julgamento. Assim nos relata o versículo 6 até o versículo 8. Não vou conseguir ler todo esse texto, mas dê uma lida nesses textos que estão assim colocados. Versículo 9 em diante, até o versículo 19, nos traz um longo texto falando sobre a quarta visão, falando sobre o lamento daqueles mercenários, dos reis, enfim, daqueles que serviam a esta Babilônia, ou usavam-se daquilo que essa Babilônia trazia para eles. E aqui, de uma forma simbólica também, nos mostra tudo aquilo que ela proporcionava, riquezas materiais, poder aqui neste mundo, luxo aqui neste mundo, que aos nossos olhos, por vezes, parece ser tão bonito e tão especial. E aqui então fala do lamento de todos estes que serviam a Babilônia e que agora não conseguem mais, então, se usar ou usar destas coisas que ela lhes trazia. Sempre lembrando que este lamento não é um arrependimento, mas sim um lamento por ter perdido toda a sua fonte de riqueza e de poder. Dê uma lida nesse versículo 9 até o versículo 19. Eu vou indo adiante, no versículo 20 temos então a quinta visão de João sobre a queda desta Babilônia. E neste versículo 20, apenas um versículo, eu vou colocá-lo ali na sua tela, quem tiver a Bíblia também dê uma olhada, diz assim: alegre-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegre-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Ou seja, Deus condena, o juízo vem de Deus por tudo aquilo que aquelas forças anticristãs fizeram contra o povo de Deus. Alegre-se, povo de Deus. Nos céus tenham alegria, porque Deus virá julgar. A seu tempo, a seu modo, Deus julgará aqueles que perseguem o povo de Deus, ou aqueles que tentam fazer com que o povo de Deus peque. Do versículo 21 até o versículo 24, temos, portanto, outra visão, outro anjo que aparece a João, e de uma outra forma, então, nos mostra como se fosse um cântico fúnebre, ou seja, alguns músicos, tocadores de harpas, flautas, trombetas, enfim, ao som de vozes, estão estarrecidos diante da queda, então, dessa grande Babilônia. E
Também aqui então nos é mostrado toda a destruição e como ela será lançada no mar, mais uma simbologia de que nunca mais ninguém vai ter notícias dela, enfim, será totalmente destruída. E este cântico ele acompanha então os seguidores desta grande Babilônia. E assim se termina a história. Se termina a história da grande Babilônia, ou da sua queda. Capítulo 19, então, começa, versículo 1 a 10, é a última visão, a visão, então, gloriosa do grande cântico de aleluia nos céus da vitória do povo de Deus. E aqui no livro do Apocalipse nós temos vários textos semelhantes a este. Após cada visão, existe o júbilo nos céus. E também outros momentos, de uma visão para outra, existem textos como este que fazem uma transição de uma cena para outra. E o texto de Apocalipse 19, versículo 1 a 5, ele traz tanto a conclusão, ou seja, a derrota final, o julgamento final, então, da grande Babilônia, como também introduz o assunto que virá logo depois. A grande ceia, o grande festejar nos céus, as bodas do Cordeiro. Este interlúdio, então, nesse interlúdio, Jesus vê o povo lá no céu cantando aleluias. Diz assim o versículo 1, a segunda parte. Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia, cantem aleluias a Deus. E aqui eu quero trazer uma pequena curiosidade. A palavra aleluia, muito usada hoje no meio cristão, ela aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento ela é muito comum, principalmente nos Salmos, mas aqui no Novo Testamento apenas 4 vezes. Todas elas no capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 1, quem tem a sua Bíblia, dê uma olhada. Versículo 3, versículo 4 e o versículo 6. São as únicas 4 vezes que aparece a palavra aleluia, ou seja, apenas nos céus são cantadas glórias a Deus e aleluia a Deus. Assim nos conta esse livro de Apocalipse. O versículo 3, apenas uma pequena curiosidade, o versículo 3 fala então dessa destruição completa, pois o povo de Deus canta aleluias, a fumaça do incêndio da grande cidade, enfim, está tudo destruído, a Babilônia está destruída. Versículo 4 ainda nos traz então este aleluia final, dizendo amém, aleluia, assim se termina o julgamento daqueles que não confiam em Deus. Não existe apelação. Deus é longânimo no julgar, mas quando julga, não existe também como escapar deste julgamento de Deus. Do versículo 6 em diante, 5 e 6 então em diante, João começa a ouvir vozes nos céus. Em especial, o versículo 6 diz assim: aí ouvi uma voz que parecia a voz de uma grande multidão nos céus. E aí o que essa voz cantava? Segunda parte do versículo 6. Ela cantava assim: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Aleluia, pois o Senhor Todo-Poderoso, Deus, é o nosso Rei. Esse texto ele serviu de base para a composição de uma das mais conhecidas e mais belas canções que nós temos no repertório cristão ou do cristianismo no mundo. A bela composição de Aleluia de Handel é baseada em cima deste versículo, quando numa outra tradução este versículo diz aleluia, pois o Senhor onipotente reina. E essa canção canta aleluias, 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 ou aleluia, aleluia, porque o Senhor onipotente reina. Todos os corais do mundo cantam essa canção, cantam glórias, aleluia, ao nosso Deus. Aliás, o nosso coral aqui da nossa comunidade já cantou muito essa canção e voltaríamos a cantá-la este ano. Inclusive, começamos a ensaiar essa canção lá antes do início da pandemia. Uma linda canção que nós vamos ouvi-la logo depois.
No versículo 7 ainda fala então da grande alegria. Fiquem felizes, fiquem alegres, louvem a Deus, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou, ou já está preparada, já foi preparada para este momento. A grande festa, o versículo 9 diz: e felizes aqueles que foram convidados, ou aqueles que aceitaram o convite para essa festa. E esse versículo nos lembra aquela parábola contada por Jesus, a parábola das bodas, onde então muitos foram convidados, Lucas capítulo 14, mas poucos aceitaram esse convite. Aqui diz: felizes aqueles que aceitaram, aqueles que estão nesta festa, ou seja, o povo de Deus, aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Um dia eu e você, se permanecermos fiéis, estaremos nesta grande festa. E o versículo 10, então, diante de toda essa perplexidade, fecha esta quinta visão com João se jogando aos pés, enfim, deste anjo, e o anjo dizendo: não faça isso, adore apenas a Deus, ou adore somente ao seu Deus, lembrando do primeiro mandamento. Assim se termina esta maravilhosa cena do monstro da Babilônia, da sua queda e dos cânticos de aleluia nos céus. De uma forma extraordinária, João mais uma vez descreve a nossa realidade como igreja. Não apenas uma igreja de uma determinada época ou tempo, mas sim de toda a igreja cristã, inclusive a nossa realidade, que é cercada de pecados, de forças que diariamente tentam nos derrubar e nos afastar da palavra de Deus. Inclusive agora, nesse momento, quantos foram afastados por esta pandemia, por esta força que vem lutando para afastar o povo de Deus da casa de Deus? Se você se sente por vezes fraco, tentado por todas essas forças que lhe cercam, se por vezes você é tentado por forças de fora da igreja, de dentro da própria igreja, que zombam da sua fé, que zombam da igreja, lembre-se sempre, tudo isso está previsto e tudo isso irá acontecer antes do fim. Mas tudo isso terá um fim. E lá nos céus, nós iremos, depois de tudo isso acabar, nós iremos louvar a nosso Deus, com alegria festejar todos juntos, pois o Cordeiro já lutou por nós e o Cordeiro venceu essa luta. Já está julgado o mundo. Aqueles que creem já têm a salvação. Eu e você já temos a nossa salvação. Que possamos tomar cuidado para não perdê-la e não dar ouvidos a estas forças que tentam nos desviar do caminho de Deus. Quem lutou por nós é o Cordeiro de Deus. Pensem nisso. Aleluia. Que assim seja. Amém.